Lucas capítulo 18. Versículo 35 a 43 diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, dizendo para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Você pode dizer um amém? Assim seja mesmo. Amém. Curva a sua cabeça, ora comigo. Pede para Deus falar com você nessa noite. Ore por mim também, longe de mim todo cansaço na voz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a palavra é do Senhor, a unção é do Senhor, a igreja é do Senhor, o poder é do Senhor, e tudo é para o Senhor. Mas então clamamos por Ti, está tudo nas Tuas mãos, tudo vem de Ti, então nós clamamos a Ti. Fala conosco. O Senhor falou de manhã de uma forma surpreendente aqui, fala agora de noite também. Torna essa palavra fácil para nós aqui. Permita, Senhor, que toda resistência em nós mesmos, toda dificuldade em nós mesmos de recebermos uma palavra agora caia por terra. Toma a minha vida. Senhor, eu tenho orado pedindo ao Senhor, se o Senhor quer se apoderar de uma vida, se apodera da minha. Faz isto agora aqui, Senhor, em nome de Jesus, de maneira que eu consiga falar a Tua palavra e pessoas sejam tocadas, pessoas digam mesmo: Deus falou comigo. Faz isso conosco aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus quer falar com você, você acredita nisso? Em 1995, eu já falei disso aqui alguns anos atrás, tinha um programa na televisão, era líder de audiência nesse horário. Era um programa que milhões de pessoas assistiam e se emocionavam. Eu era um, né? Em 1995 era um garoto. Acredita? E me lembro que nós sentávamos na frente da televisão. Eu morava aqui na rua Caramuru, aqui no Coelho Neto, e nós assistíamos aquilo com uma expectativa muito grande. Era um programa do Silvio Santos, chamava A Porta da Esperança. Quem tinha pelo menos 10 anos em 1995 deve lembrar. Não precisa manifestar. E era um programa emocionante, porque você mandava um pedido para lá. E o pedido que fosse selecionado, ele era chamado, e você então contava o seu pedido ali na televisão. E abria-se, era um cenário muito bonito, assim, abria uma porta, né? Era um negócio assim muito bonito, e abria uma porta, e nós, a torcida ali, e era emocionante por causa disso, a torcida ali era que aparecesse alguém ali, né? Se ao abrir a porta tivesse alguém ali, isso queria dizer que a pessoa alcançou o que ela pediu. E eram coisas, gente, assim, extraordinárias, porque eram donos de empresas que estavam ali, né? Eram pessoas muito prósperas que estavam ali quando abria aquela porta, porque eram pedidos que a pessoa não ia conseguir em lugar nenhum,
né? Eram cirurgias que teriam que ser feitas fora do país. Alguém assistiu, só para ver se eu não estou falando uma coisa que revelou a sua idade, mas vai, gente, já foi. Eram próteses, eram pedidos assim que a pessoa não tinha como conseguir aquilo. Às vezes iam indústrias lá, farmacêuticas, né? Pessoas iam lá para dar isso, né? Então, a alegria assim era emocionante, não tinha como não chorar de ver a pessoa fazer um pedido daquele por um filho, por si mesmo, e naquela, eu confesso que eu até orava. Não colocava copo em cima da televisão, não, mas eu orava, né? Poxa vida, a pessoa, que alegria aquilo, abria aquela, vamos abrir a porta da esperança, e abria, e aí tinha alguém lá, e a pessoa dizia, nós vamos pagar toda a cirurgia da pessoa, inclusive a passagem dela, hospedagem. Poxa vida, né? A gente vibrava com aquilo lá. Ok, palavra de hoje que eu quero estudar com você. Faça um pedido. Fala para alguém do teu lado aí que você goste. Vira para quem você gosta. Faz um pedido. É só isso que é para falar. Faz um pedido. No texto que nós acabamos de ler, e para que eu consiga estudar melhor o que eu li, eu crio uma cena, né? Eu fico imaginando, eu tento ao máximo. E eu leio em outras versões também, né? E eu crio uma cena, eu crio no meu imaginário o que está acontecendo ali, e eu fico imaginando, porque diz que os discípulos e Jesus saíram de um lugar e estão indo para Jerusalém. Eles estão indo. Só que, gente, era algo assim, para aquele momento da história, né? As pessoas iam passando e falando assim, sabe quem é ele? E aí iam falando, ele é o Nazareno, ele é o Cristo. Gente, imagina, aquilo era esperado, aquilo era algo que as pessoas falavam muitas vezes chorando dentro de casa por uma promessa dessa. Então as pessoas iam andando, iam falando assim, você não acredita, sabe quem está aí? O Cristo. E aí uma aglomeração, né? As pessoas passavam ali pelos bairros, as pessoas saíam de casa, queriam ver quem era ele, né? Então o número de pessoas foi assim exponencial, foi crescendo demais, aquele número de gente foi crescendo, e as pessoas seguindo e comentando, é ele, é ele, é ele. Essa é a cena que eu estou criando aqui, é ele, falando é ele. E num determinado momento desse caminho, muitas pessoas se ajuntaram, passou por vários lugares, num desses lugares tinha um cego. E o cego ouve a muvuca, o barulho falatório, talvez, no meu imaginário, alguém devia estar cantando, podia ser, se fôssemos nós aqui, estaria cantando, não tinha dúvida, hein, Sérgio? Cantando. Seguindo ele, cantando. E aí o cego ouve, e ele pergunta, o que é isso? O que está acontecendo? E alguém andando fala com ele, fala assim, é o Cristo, o Nazareno está passando. Quando falou isso, gente, o cego começou a gritar. E aí, no meu imaginário também, eu fico imaginando assim, pensando comigo, que alguém já deve ter dito para ele, ou ele já deve ter ouvido histórias, que quando ele viesse, ele era o milagre de Deus para nós. Crê nisso? Então quem está passando ali, o que se falava, é que quando ele viesse, haveria restauração, haveria cura, né? Ele mesmo manda dizer para João Batista, diga para ele lá, os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os enfermos são curados, os cativos são libertos. Então imagina que aquilo ali era, então quando está passando e falam, é um Nazareno, ele começa a gritar, e ele começa a gritar, filho de Davi, ele começa a gritar, está indo embora, a procissão não parou.
Então quem vem andando e ouve um grito de um homem, começa a falar, não tumultua, não grite, pare de gritar e tal, começa a falar para ele. Ele grita mais alto ainda. E nessa caminhada, nesse movimento, estou criando essa imagem, Jesus ouve um barulho lá atrás. Ele está indo aqui, ele ouve um barulho lá atrás, e talvez assim, olha para trás e está tendo uma discussão, alguém está gritando com uma pessoa, para de gritar, e o homem, eu quero gritar, e ele grita, e aí Jesus para ali e manda chamar. Chama, eu quero saber o que é isso. E aí, quando o homem está diante dele, Jesus faz essa pergunta para ele: o que você quer que eu faça? E abre a porta da esperança. E ele diz, eu quero ver. E quando ele fala, eu quero ver, Jesus fala, vê. E diz que na mesma hora ele viu e glorificava a Deus. Agora, entenda o que eu vou dizer para você. Tira o cego da história. Nós estamos lendo a Bíblia. Tira o cego da história. Os discípulos e Jesus saíram de um lugar, estão indo para Jerusalém. Um monte de gente, uma aglomeração, todo mundo queria ver, todo mundo queria saber quem era, todo mundo vendo, andando com ele, seguindo, diz assim, e seguiam, um monte de gente seguindo. Chegou em Jerusalém, era o que nós íamos ler. Isso tem acontecido com a igreja todos os domingos. Talvez você pergunte se eu estou satisfeito em ver a igreja. Hoje pela manhã a igreja estava cheia, aí você vê pela noite a igreja está enchendo. Se eu estou feliz pela igreja estar cheia? Não, porque a ideia não é a igreja estar cheia. A ideia é o que vai acontecer aqui, porque a igreja está aqui. Há uma multidão seguindo Jesus, mas tem poucas pessoas fazendo um pedido para ele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fala para alguém do lado assim, faça um pedido hoje. Tem coisas acontecendo aqui na igreja, talvez você não saiba. Aliás, tem muita coisa acontecendo aqui, né? Nós estamos vivendo um tempo, graças a Deus por isso, e eu tributo isso a um tempo de oração, a oração de segunda-feira, ao coração da igreja, ao mover de Deus, né? Nós oramos semana passada, por exemplo, por uma pessoa que fez um exame médico e no exame apareceu um monte de coisa no corpo. E é assustador, a pessoa fica apavorada em fazer um exame, uma mulher, e aparecer no exame, né? E aí a médica pede e fala, vamos refazer os exames, porque é perigoso isso, vamos refazer os exames, para nós sabermos o que temos que fazer, em relação a isso que está aparecendo aqui. E a pessoa até angustiada, assim, realmente ela estava muito preocupada com isso, quem não estaria, né? Mas nós falamos, vamos orar, domingo vai estar na igreja, vamos orar por isso, vamos pedir a Deus. E ela veio e oramos aqui juntos, estivemos juntos aqui um tempo aqui orando, pedindo a Deus, cura Senhor, cura Senhor. Essa semana ela fez os exames, refez os exames, não apareceu nada do que apareceu no último exame, e o médico pediu mais um exame. Vamos orar, para que se confirme, nada mais daquilo que estava, vai estar, né? Tem coisas que estão acontecendo. Quem aqui foi abençoado? Tem aqui pode dizer, pastor, eu também recebi isso, recebi algo do Senhor, né? Porque dele é tremendo, né? Tem um casal aqui na nossa igreja, são filhos aqui, muito queridos da nossa igreja, e um dos cultos nossos aqui, tivemos um culto aqui, a palavra foi, só Deus sabe.
Foi essa palavra, só Deus sabe. Eu não lembro disso, gente, isso aí só fiquei sabendo depois, inclusive que me mostrou, porque eu não lembrava mais disso. E aí nesse culto, só Deus sabe, eu fiz um apelo, eu falei, gente, vem para frente, só Deus sabe, vem para frente, né? E esse casal veio para frente, estava aqui entre as pessoas que estavam aqui, e mostrou no vídeo, inclusive eles me mostraram depois no YouTube lá, me mostraram que eu andava de um lado para o outro, assim, e tal, e aí nós estávamos orando, a igreja orando, todo mundo orando, tal, algumas pessoas oraram, e parecia que eu procurava alguém para orar, né? E aí eu achei a Luciene. A Luciene está aqui, né? Está dando aula. E aí eu apontei para a Luciene assim e falei para a Luciene, põe a mão na barriga dela. Gente, se a Luciene pôr a mão na sua barriga. E aí colocou a mão na barriga dela e eles estão grávidos. Fica de pé o casal bonito. Eu até falei para eles, cara, põe o nome de Vanderlei, mas tudo bem, vamos lá. Não repreende, não. Tem muita coisa acontecendo aqui. E se você falar assim, pastor, o senhor está feliz porque está chegando muita gente à igreja? Não, eu vou ficar muito feliz se entrar um monte de gente aqui sabendo que Ele está aqui. O Nazareno está aqui. O Nazareno vai passar hoje aqui. E nós tínhamos que ser uma igreja que grita. Não grita de fazer barulho, não é isso que eu estou dizendo. Mas uma igreja que acredita tanto que vem a este lugar e traz os seus pedidos, sabe por quê? Porque Ele vai passar aqui. A igreja neotestamentária, ela nasce de um jeito surpreendente, porque até aventais eles traziam, lenços eles traziam, e a sombra daqueles homens de Deus passava e havia cura, né? A igreja, ela talvez se acostumou a seguir Jesus, e faz muito tempo que a igreja está seguindo Jesus, mas não faz o pedido, né? A igreja está seguindo, tem uma multidão seguindo Jesus, mas a cada reunião como essa aqui, nós tínhamos que parar Jesus aqui. Nós tínhamos que parar com o nosso louvor, com a nossa adoração, fazer Ele parar. Para aqui, Senhor, para aqui. E aí, nesse mover que nós cremos, alguém crê? Que nós cremos, ao parar aqui, haveria aqui uma pergunta liberada sobre esse lugar, como um ambiente, uma atmosfera aqui nesse lugar, uma pergunta feita sobre este lugar todo: que queres que eu te faça? E aí pessoas iam falando, e a cada pessoa que vai gritando, falando, eu creio, a resposta seria: assim seja, veja, recebe. Alguém crê nisso? Amém. Então vamos lá, faça um pedido. Então, crendo que você vai fazer um pedido, e tomara Deus que você faça mesmo hoje aqui um pedido, eu queria só nortear, e como pastor, tentar orientar você a não perder o seu pedido. Faça um pedido relevante, e baseado no que Deus tem abençoado a minha vida, eu quero compartilhar com você. Faça esse pedido, ou aliás, faça o pedido que você quiser, mas me permita falar de alguns pedidos que eu gostaria que você fizesse. Primeiro pedido: peça sabedoria. Fala para alguém assim do lado aí, peça sabedoria para Deus. Segundo Crônicas 1, versículos 7 a 10. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me
Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Olhe para cá. Deus não é homem. Nós colocamos sentimentos em Deus para tentar explicar um pouco, mas Deus não é homem. Dá a entender, lendo o texto, que esse Deus, criador de todas as coisas, por quem tudo veio existir, o princípio e o fim, o Deus que nada é impossível para Ele, esse Deus está diante de uma pessoa e falando assim: pede-me agora o que você quer. Por favor, eu não sei o que você pediria, mas não é uma pessoa que você colocaria limites, né? Por exemplo, se eu estivesse diante de mim e fosse pedir dinheiro, quer que eu fale o limite? Né? Não é uma pessoa que tem até um... Não, ele tem tudo. Ele pode todas as coisas. E esse homem está diante dele, ouvindo essa voz: pede-me o que tu queres. E esse homem fala assim: Senhor, o que eu preciso de fato? Sabedoria. Por favor, dá a entender que surpreendeu Deus. Deus nunca é pego de surpresa, nada vai surpreender Deus. Mas dá a entender, porque logo em seguida Deus fala assim para ele assim: uau, porque me pedistes isso. Como se estivesse falando assim: você poderia pedir o que você quisesse, porque você me pediu isso, eu vou te dar riqueza, honra, glória, fama, eu vou te dar tudo. Tenta entender o que é sabedoria na sua vida. É tudo isso. Por isso que a Bíblia chega a dizer: quem tem falta de sabedoria, peça com fé. Com fé. E agora eu fico aqui ministrando, porque aí você fala: pastor, mas eu quero... Pede o que você quiser. Eu estou tentando aqui guiar você num pastoreio. Pede sabedoria. Ouça o que eu vou falar. Quem sabe hoje aqui, Deus dá a alguém aqui uma estratégia de fazer algo que ninguém nunca pensou. Crê nisso? Quem sabe Deus te leva a ter uma mente expandida, de uma visão muito maior, de um plano muito... Alguém acredita no que eu estou falando aqui ou não? Então tenta imaginar que é um recurso inesgotável, infinito, de alguém que está diante dele. Ele está passando aqui e fala: me dá sabedoria. E ele te encher de sabedoria. Vamos lá, outra coisa. Lembra que eu estou dizendo: peça o que você quiser. Eu estou só pastoreando você, te guiando a pedir algo diante de Deus. Tem alguns que vão discordar. Pode discordar, não tem problema não, mas peça pessoas. Pessoas, pede para Deus. Provérbios 15, 22 diz assim: quem pensa que pode vencer na vida sozinho vai fracassar totalmente. Quem procura ajuda e pede conselhos será bem sucedido. Eu celebrei um casamento ontem e os noivos prepararam os votos, mesmo querendo que eu fizesse os votos sacerdotais aqui, mas eles queriam fazer os votos deles. E quando eu entreguei o papel, porque ela havia escrito, eles haviam escrito, entreguei para a noiva começou a falar. E ela começou assim: eu pedi um homem para Deus.
e disse para ele: você é esse homem. E falou assim: eu pedi um homem bonito para Deus. Há discordâncias, mas falou: você é esse homem. E aí ela falou assim: eu pedi um homem que me amasse. E acredite, eu pedi um homem que cozinhasse. E você, esse homem. Eu olhei para ele e falei: gente, casar com esse cara. Porque o cara quase que eu falei para a dona: porque você não aproveitou e falou assim, que saiba passar a roupa. Qual a mulher que não quer? Aliás, eu acho que você não é um homem, você é um anjo que Deus deu. E o cara lava, passa, cozinha, e é um homem bonito, e o homem é Jesus Cristo, né? Pede. Eu fico constrangido aqui na Carisma. Eu fico, quem me conhece um pouco, eu fico até assim, eu fico sem jeito, porque há eventos aqui, há coisas aqui na nossa igreja, e algumas pessoas gostam, né, do que é feito, e aí as pessoas vêm falar: pastor, parabéns, pastor, que coisa legal, que coisa tal, que coisa. Eu fico constrangido, sabe por quê? Porque foi feito por pessoas que eu pedi a Deus. Eu pedi pessoas para Deus. Eu pedi para ter gente que toca. Eu toco 3 músicas, gente, e sem pestana. Vocês iam morrer. Vocês vão chegar aqui tudo depois do louvor. Eu ia saber que era isso. 3 músicas sem pestana. E eu pedi a Deus que desse pessoas que têm habilidades para cantar, né? Imagina eu ficar fazendo essas vozes. Ia ser complicado, vocês iam imaginar que era no Espírito, e não é no Espírito. E Deus foi dando pessoas. Deus foi dando pessoas na recepção. Deus foi dando ministério infantil. Deus foi dando pessoas. Eu não estou pregando para uma igreja vazia. Olha para o lado. Eu pedi você, acredita? Orei por você. Orei para que tivesse gente aqui. Pede pessoas que coloquem, sabe, Deus coloque pessoas. Pede conselheiro para os seus filhos. Quem tem filho aqui? Pede: Senhor, coloca uma mente sã, coloca um conselheiro. Pede. Vocês estão entendendo que eu estou dizendo que o Nazareno está aqui? O Cristo. Pede para ele: coloca uma pessoa extraordinária na vida dos meus filhos. Porque uma pessoa dessa vai falar o que você falou, e eles vão ouvir aquela pessoa e não você. Mas é assim que funciona. Pede. Pede uma companhia boa mesmo, uma pessoa madura, uma pessoa centrada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa correta. Pede para ser amigo do seu marido. Pede uma mulher virtuosa para estar do lado da sua esposa. Pede para o Senhor. Alguém acredita que Ele pode dar? Pede a companhia certa, né? Os solteiros que estão aqui, eu me uno com vocês e concordo com vocês que Deus lhes dará. Elas estão vibrando, aleluia. Depois a gente derrama óleo sobre a cabeça, muito óleo. Vamos lá. Outra coisa, lembra que eu estou dizendo: pede o que você quiser. Só estou pastoreando você em pedidos. Sabedoria é algo extraordinário. Ter pessoas é tudo de bom. Ter pessoas que amem você, faça parte da sua vida. Pessoas que te ajudem na caminhada. Gente, é algo sensacional, né? Peça direção. Peça direção. Salmo 86, 11 diz: ó Senhor Deus, ensina-me o que tu queres que eu faça. Ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Infelizmente, gente, eu falo aqui como pastor, liderança, né? Infelizmente, as pessoas tomam decisões sobre o que gostam e o que não gostam. Isso é um laço, isso é um perigo. Satanás vai te enganar naquilo que você, porque enganoso é o coração do homem. Quem pode, está escrito aqui, quem pode entender algo assim, que é enganoso.
tomar decisões baseadas no que eu gosto, no que eu não gosto, você vai ser enganado. Mas tomar decisões baseadas numa direção do eterno. A Bíblia diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é pura, é perfeita. Então tenta imaginar isso, o Nazareno passando aqui, o Cristo aqui, e você clamar a Ele: dá-me a tua direção. E aí você acorda e no dia seguinte a sua cabeça mudou, seus pensamentos mudaram, porque Ele inclina o coração. É Ele, como ribeiros, que Ele dirige e vai dirigir a tua vida, e vai dirigir a vida dos seus filhos, e vai dirigir a sua casa, e vai dirigir os seus pensamentos, as suas atitudes, e Ele vai guiar você por um caminho que ninguém passou, e por uma estrada nova que Ele vai abrir caminhos sobre a sua vida, por alguém que clamou, pediu, gritou, e que não quis outra coisa: eu quero a tua direção para a minha vida, dá-me o teu querer. E aí na oração que ele ensina, ele fala: pede isso para ele: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque a partir daí, tudo vai bem. Pede direção para Deus, pede para Ele. Eu lamento falar isso para você, porque a oração de muitas pessoas, a conversa pastoral com muitas pessoas, tem sido uma informação. Tem muita gente informando Deus. Você não deveria fazer isso. Deus não precisa ser informado. Deus tem que ser obedecido. Tem muita gente que na oração ele dá muita informação para Deus. Deus é que quer dar informação para você. A sua oração deveria ser perguntar para Ele: devo ir? Devo fazer? Crendo que Deus tem o melhor para nós. Diz o Senhor: só eu sei os planos que tenho ao seu respeito, e são planos de te abençoar. Só eu sei. Então pare de informar Deus na sua oração e transforme a sua oração numa consulta pessoal. Vá consultar ao Senhor teu Deus. Outra coisa, 4 aí. Você pede o que você quiser. Eu estou só guiando você aqui numa palavra. Peça cura. Fala para alguém do lado assim: peça cura. Quem estava ali seguindo o Nazareno não sabia muito, sabia apenas por ouvir falar, pelos pergaminhos que foram lidos. Então talvez a informação que eles tinham ali na hora ele é o Cristo, o enviado, é ele é o Nazareno. Nós sabemos hoje, pelas Escrituras, pela pregação da palavra, que Ele é o Verbo vivo, que Ele é o milagre de Deus para nós, Ele é a cura, Ele é o Deus das causas impossíveis, né? Ele mesmo manda dizer a João: os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Ele é isso, e é Ele que está passando aqui. Então, pede cura. Você vir a um lugar desse aqui, e esse lugar estar lotado, e esse lugar se encher e abarrotar, e não ter pessoas aqui clamando por cura, para mim porque o médico está aqui. Imagina essa cena, e eu espero que você não passe por isso nunca, mas imagina a cena de uma UPA lotada, né? Você vai lá na UPA, lá, nossa aqui de Guaratinguetá, tem 11 mil atendimentos no mês. E aí você vai numa UPA, começa lotada, e a pessoa com dor, e está ali com dor, e aí alguém pergunta: o médico chegou, o médico chegou, o médico chegou, o médico chegou. E aí de repente chega um homem vestido de branco, e alguém diz: o médico chegou. O que você faria? Doutor, eu estou com dor. Quem acredita que o doutor está aqui? Fale para ele: dói. Pede a cura. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e pelas
e nós o reputamos ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Creia nisso agora aqui. E pelas suas pisaduras fomos sarados. No começo, no texto que eu li, era ele que estava passando lá. O que Isaías tinha falado há 700 anos antes dele, era ele que estava passando ali. Era dele que Isaías falava assim: ele verdadeiramente cura. Ele cura. No Salmo 103 diz: é ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. É ele que está passando, é ele que está na igreja, é ele que está aqui. Recebe essa palavra aqui. O médico está aqui, né? O advogado está aqui, o Deus que pode todas as coisas está aqui. Grite a ele. E eu quero dizer para você: ninguém, e eu proíbo isso, ninguém vai te mandar calar a boca, porque esse aqui é um lugar de se clamar. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Vamos fechar essa palavra de hoje. Faça um pedido. Como fazer esse pedido que você vai fazer? Eu só dei uma ilustração de algumas coisas que você deveria pedir, mas como fazer esse pedido, né? Primeira coisa aqui, você deveria fazer dessa forma: não duvide, nunca, não duvide. Lá em Mateus 21, 21, 22, ele mesmo disse: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo, recebe essa palavra, olha, e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Crê isso? Não duvide. Eu fico imaginando, gente, eu me emociono porque eu fico lendo, né? O cego, ele deve ter sido tomado de algo assim tão pessoal, para ponto de gritar e gritar e gritar. E algo assim que talvez alguém diria a ele, não estou afirmando que alguém falou, mas alguém diria para ele passando: o que você está pensando em receber? Você está gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas fala para mim, o que está passando no teu coração agora, exatamente agora? Se ele parasse e se ele falasse contigo, o que você está pensando aí dentro do teu coração? Gente, ele sem dúvida nenhuma, ele falou: eu quero ver. Talvez alguém diria assim: mas nunca aconteceu isso. Isso é algo que nunca na história se ouviu falar de alguém que estava cego e voltou a enxergar. Pede uma capa para ele, porque com a capa você pode pedir esmola, e as pessoas pela lei terão que te dar esmola. Pede a capa. Ele falou: não, eu quero jogar a minha fora, eu quero ver. E quando ele fala isso com uma certeza tão grande no coração de que Deus podia, na hora a palavra rema foi liberada para ele: vê. E diz que imediatamente viu e o seguia louvando a Deus. Então, não duvida, né? Nós tivemos um culto aqui uma vez, foi num sábado, e haviam pessoas de fora aqui, e eu preguei uma palavra parecida com essa aqui, e uma pessoa que estava aqui, ouvindo essa palavra, pediu um carro. Ela ouviu a palavra, o coração dela encheu, e ela começou a falar com Deus. Ela me contou isso. Ela falou assim: eu falei com Deus, eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu te sirvo, eu vou na tua casa, eu vou tantas vezes por semana na tua casa, Senhor, eu te amo, me dá um carro.
e ela ganhou um carro. De uma pessoa que ela nem conhece, ela ganhou um carro. Eu estive com essa pessoa em determinado lugar, estava num lugar, e essa pessoa estava ali, haviam outras pessoas, estávamos tomando um café. E ela começou a contar a história de novo, do culto, a palavra, como é que ela fez. E pessoas estavam ouvindo. E as pessoas foram chegando. Falou, onde é que foi isso? Aí falou, lá em Guará. As pessoas estão chegando. Então, mas tem no YouTube? Falou, tem no YouTube e tal. Nossa, mas como assim você pediu um carro? Falou, eu pedi um carro. A palavra estava sendo pregada ali, o meu coração encheu. Eu falei com o Senhor, me dá um carro. E na hora que eu pedi o carro, e as pessoas perguntando, mas como assim você falou? Mas você falou com Deus mesmo, um carro? Falei com o Senhor. Me dá um carro. E na hora eu falei, já estava falando, meu coração estava crendo, eu falei o carro que eu queria, o jeito que eu queria. E eu tenho carro, Deus me deu esse carro, desse jeito. Quem estava do lado até perguntou assim, eu vou lá também, mas não é o lugar. É se você crê no seu coração, né? Eu me lembro que eu fui pregar numa outra igreja lá em São Paulo, e o pastor me recebeu, me conheceu por causa do YouTube, né? E convidou para ir pregar lá na igreja dele lá, e preparou um café antes do culto, e eu cheguei antes do culto lá, e no café ele falou assim, olha pastor, eu estou muito feliz, o pastor está aqui, vai trazer a palavra para nós, eu não chamo qualquer um não para pregar, eu já me senti, uau, né? Não sou qualquer um. E ele falou assim, porque eu não gosto de pastor que fala que Deus vai dar carro. Eu falei, então Deus vai dar ônibus, trator, já que não pode falar de carro. Não duvide, não duvide. Aquele homem, Jesus parou e perguntou, o que você quer? E ele disse, eu quero ver. Outra coisa, como fazer esse pedido? Fale. Você pode falar para alguém assim, fala o que você precisa. Aí você vem em um lugar como esse, né? Canta, o pastor fica aqui 50 minutos falando, e você vai embora e não fala, né? Fala o que você precisa. Você acredita que Deus move céus e terras? Você acredita que Deus usa pessoas? Fale, abra a boca e fale mesmo. Esdras fez uma oração com Deus, e ele tinha que atravessar um deserto, e ele estava levando ouro para a construção do templo, e ele falou algo com Deus extraordinário, né? Porque ele falou com Deus assim, e falou, Senhor, primeiro ele fala assim, eu muito me envergonhei de pedir um exército para o rei para me acompanhar, porque como é que eu vou atravessar esse deserto com todo esse ouro, com tudo isso, com essa riqueza? Nós podemos ser assaltados. Mas eu falei para o rei, eu falei para ele, nós temos um Deus. E ele falou, como é que agora eu vou falar para o rei para me dar exército? Ele vai falar, mas você falou para mim que você tem um Deus que é poderoso. E aí então ele falou com Deus, eu não posso pedir para o rei, mas eu posso pedir para o Senhor. Fala. Deus vai dar ordens a anjos ao seu respeito para te guardar. Fale, Deus move, Deus coloca pessoas. Torna claro isso que você crê. Se tu crê, fala. Fala mesmo das coisas que Deus tem colocado no teu coração. Eu criei. A palavra de Deus em 2 Coríntios 4,13 diz, temos portanto esse mesmo espírito de fé. É algo que se move em nós, nos dirige, é um espírito de fé dentro de nós, que nós somos assim, como está escrito, crie, sem dúvida nenhuma, e não me envergonhe do que creio. E talvez você não crê dessa maneira, mas por favor, você pode até rir, mas eu creio desse jeito, que Deus, Ele ouve o meu coração e satisfará desejos do meu coração, que eu deixei claro para Ele, eu falei pela manhã para Ele,
E eu tenho falado para pessoas, eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode abrir essa porta, eu creio que Deus pode mandar pessoas, e eu creio que Ele fará isso, e alguns vão rir, ok, mas eu sei quem eu creio, e Ele é poderoso para fazer até muito mais além daquilo que eu estou pedindo, pensando. Deus pode fazer. Você crê nisso? Eu contei uma história aqui há algum tempo atrás, de aprender a falar. Eu pedi a Deus, eu orei a Deus, e fala, então, eu creio, Deus vai fazer. Às vezes você perde uma oportunidade tão grande, porque Deus está colocando pessoas, está movendo pessoas. Deus já está trabalhando. Quem acredita nisso? Deus já sabe o que você precisa, Ele já está trabalhando, Ele já está preparando, e às vezes está diante de você e você não fala. Fala! Parece brincadeira que eu vou falar para você, mas isso aconteceu mesmo. E meu pedreiro estava na minha casa trabalhando, e estava mexendo no telhado, e ele derrubou uma peça da telha lá, caiu bem em cima de uma mesa de vidro redonda. Imagina, quebrou. Cheguei em casa, pedreiro faz uma cara, gente, quando faz essas coisas. Não sei se você tem pedreiro, mas ele faz uma cara, parece aquele gato de botas. E ele ainda fala assim: o senhor pode descontar de mim. Né? E quebrou. E aí eu guardei a base. Eu falei: deixa aí, um dia se eu puder eu dou um jeito, né? Não queria perder a mesa, guardei a base. Um dia eu estou com um amigo meu, e de verdade, não sei porquê, mas eu falei para ele: rapaz, pedreiro estava trabalhando em casa, mexendo na telha, derrubou a telha exatamente em cima da mesa de vidro redonda. Essa mesa está aqui na minha sala hoje, né? No escritório aqui. E em cima do vidro, o rapaz quebrou todo o vidro, e ele fez aquela cara do gato de botas lá, e o cara ouvindo, e falou assim: você está de brincadeira? Eu falei: não estou não. Rapaz, quebrou tudo. Ele falou: você está de brincadeira? Eu falei: não estou, quebrou tudo. Ele falou: rapaz, a minha mesa que ficava na beira da piscina quebrou a base, e eu guardei o vidro. Passa lá, pega, está aqui hoje, está aqui, fica aqui na minha sala. Você entendeu o que eu quis dizer? Você ri, mas no meu coração eu creio que Deus está preparando todas as coisas. Fale. Nós somos um povo de fé. Fale. Vão rir? Vão. Vão duvidar? Vão. Jesus falou: a menina não está morta, mas dorme. Talvez eu não conseguiria repetir essas palavras. Talvez eu iria andando com ele falando: tomara que realmente não esteja morta. Talvez era o máximo que eu conseguiria falar. Mas ele falou: a menina não está morta, ela dorme. Tomara que essa noite alguém diga isso: não está morto, não está perdido, não está. Porque o Nazareno está passando aqui. Amém? Por último, palavra de hoje: faça um pedido. Faça um pedido, né? E para fazer esse pedido, você precisa responder uma pergunta. E essa pergunta, agora olhe para cá, gente, eu preciso que você entenda isso. Essa pergunta, ela está liberada sobre esse lugar. Alguns talvez não entendam isso, mas nós que somos da fé, entendemos que há um ambiente profético, há um ambiente de cura, há uma atmosfera, há algo que está liberado sobre esse lugar. Esse lugar não é um lugar qualquer, esse lugar é casa de oração. Isso aqui é um lugar que Deus preparou, e Ele disse: todo aquele que entrar nesse lugar e clamar a mim, eu ouvirei do céu. E esse clamor deveria ser a resposta da pergunta que já foi liberada sobre a igreja de Jesus Cristo: que queres que eu te faça? Nós tínhamos que vir para cá. Eu me lembro de uma senhora, acho que já contei aqui também, que ela trazia um papel,
era o nome dos filhos dela. Ela vinha para o culto, trazia um papel dobrado, todo culto essa mulher trazia, e naquele instante de oração ela abriu o papel, e era filho, hein? Um dia ela fez uma cópia e deu para mim, falou: pastor, concorda comigo aí, ora aí comigo aí. Quando eu abri, gente, tinha gente ali, hein? Quantas vezes eu fui na casa dessa mulher, morava ali próximo à rua ali da Bandeirantes ali. Quantas vezes eu fui lá, porque os filhos, muitos deles possessos, tomados por demônio, quebravam a casa dela, jogavam os móveis para fora da casa dela. Quantas vezes? Um desses filhos, um cara alcoólatra, endemoniado, hoje é pastor. Porque o Nazareno fez uma pergunta: que queres que eu te faça? E ela respondeu: eu quero a salvação dos meus filhos. Eu quero os meus filhos na igreja. O cego gritou: eu quero ver. Talvez alguém tenha dito para ele: não faça isso, não peça isso. Mas ele falou: mas é o que eu quero. Você não pode vir a um lugar como esse e não ter um pedido, porque senão você vai ser um na multidão que segue. E eu não estou à procura de ser pastor de uma multidão que segue. Eu estou à procura de ser um pastor de uma igreja que sabe que Ele pode todas as coisas. Porque virão muitos mais por ouvir falar que aqui tinha um cego que gritou, e Jesus parou, e ele foi curado. Então eu preciso que tenham pessoas aqui que grite, que faça o seu pedido, porque o Nazareno está passando aqui. Eu queria que hoje você fizesse Jesus parar. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.